Hoje vamos falar sobre resistência elétrica. O que vem a ser a resistência elétrica e qual a importância desse conceito para a nossa profissão, para a nossa atualidade, quais os benefícios que ela traz para a nossa sociedade. A resistência elétrica ela pode ser benéfica ou maléfica. A gente pode usar isso a nosso favor para construir resistores de aquecimento para chuveiro, tu tem ali a chapinha, tu tem ali o ferro de passar-roupa. Então, são qualidades. A gente está utilizando a resistência a nosso favor para nos beneficiar. Mas a resistência pode também ser algo ruim. Ela pode ser uma perda em um sistema, como, por exemplo, uma resistência à passagem de corrente elétrica em um fio condutor, e isso pode gerar perdas por efeito Joule, né? Que seria aquele efeito onde a eletricidade se transforma em calor, ok? Mas o que seria a resistência do ponto de vista de Ohm? Do ponto de vista de Ohm seria o seguinte, vamos falar sobre a primeira lei de Ohm, tá? A primeira lei de Ohm, ela define uma constante de proporcionalidade para um resistor, e onde também a gente considera a temperatura constante, ok? Aí eu fiz um gráfico aqui só para ilustrar, para a gente poder entender como se comportaria um resistor ôhmico segundo a lei de Ohm, tá? Aqui eu tenho um gráfico da tensão em relação à corrente, tá? Aqui, ó, perceba que eu tenho a tensão aumentando de 2 em 2, tá? 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. 8 mais 2, 10. Então, você tem a tensão aqui crescendo de 2 em 2. E a corrente? A corrente aqui ela está crescendo de 1 em 1. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. E assim por diante. Ou seja, eu tenho tanto a tensão quanto a corrente crescendo de forma proporcional. Eu tenho uma proporcionalidade entre tensão e corrente. E o que é que a lei de Ohm fala? Tá? A fórmula para a lei de Ohm seria que a resistência é a tensão dividido pela corrente. O que é a resistência? É a constante de proporcionalidade. A gente já vai entender por que eu chamo ela de constante de proporcionalidade, tá? Quando eu pego tensão, então, dividido por corrente, eu vou ter resistência, certo? É isso que diz essa fórmula aqui. Então, eu tenho a tensão aqui, vou dividir pela resistência. 4 dividido para 2 vai dar 2. 6 dividido para 3 vai dar 2. 8 dividido para 4 vai dar 2. Então, perceba que eu tenho uma constante de proporcionalidade, tá? Significa que se a tensão e a corrente crescerem de forma proporcional, dentro de uma proporcionalidade, a resistência nunca muda, ela permanece constante. Por isso, o nome constante de proporcionalidade. Qualquer sistema que se comporte dessa forma, em que você aumente a tensão e a corrente de forma proporcional, a resistência ela sempre vai se manter constante, certinho? E a temperatura, olha, também tem que ser constante. Existem alguns tipos de materiais que quando você vai variar a temperatura, ele pode se tornar um bom condutor ou um péssimo condutor. A resistência vai aumentar ou vai diminuir. Se eu tenho uma resistência elevada, significa que a corrente vai ter dificuldade de passar naquele fio condutor, por exemplo. Se a resistência ela é baixa, então a corrente ela vai ter mais facilidade de passar por aquele fio condutor. Então perceba que a resistência e a corrente elas são inversamente proporcionais. Se você aumenta a resistência, a corrente vai ter mais dificuldade de passar, então ela vai diminuir. Por exemplo, tem metais que se você aumentar a temperatura nesses metais, a resistência aumenta com o aumento da temperatura. Então, ele vai se tornar um péssimo condutor de eletricidade, porque se a resistência vai aumentar, a corrente vai ter dificuldade de passar. E já existem materiais como, por exemplo, carbono e telúrio, que se você aumentar a temperatura nesse material,
a resistência vai cair extremamente, ele vai acabar se tornando um bom condutor. Só que quando eu não tenho essa proporcionalidade aqui, onde a resistência muda quando eu vou dividindo aqui tensão e corrente, esse resistor ele não é ômico mais, tá? E tu tem um gráfico parecido com uma exponencial, tá? Mais ou menos assim o gráfico vai ficar, ó, uma exponencial. Para cada valor de tensão e corrente, a resistência ela sempre vai mudar no decorrer desse caminho aqui, tá? Ou seja, você não vai ter uma reta, né, mais, né? Não vai ser constante, tá? Você vai ter um gráfico se comportando de forma exponencial. Então, a resistência elétrica nada mais é do que aquela resistência à passagem da corrente elétrica. E eu tenho a lei de Ohm, que vai me definir uma constante de proporcionalidade, que seria essa resistência. Quando você vai para corrente alternada, quando você vai analisar a resistência elétrica de outros dispositivos como capacitores e indutores, você vai ter outros comportamentos, o que não é assunto desse vídeo aqui, tá? Então, o assunto sobre resistência elétrica é basicamente isso aí, ok? E qualquer coisinha a gente vai respondendo aí. Então, até uma próxima.